E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Antônio Oliveira, aluno dos mapas da Lulu e aprovado no CAGEPA, CGM Fortaleza e também no PB Saúde. Ei, Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Laura, tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, parabéns por essas conquistas. Estou muito empolgada para conhecer toda a sua trajetória, desde o início até cada uma delas. E muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história. E se tudo der certo também, até trazendo algumas dicas para os concurseiros que estão se preparando. Para a gente começar a te conhecer melhor, conta para a gente, por gentileza, assim, qual a sua formação e quando e por que você quis começar a estudar para concurso público. Bom, eu sou formado em Ciências Contábeis, bacharel, e eu comecei a estudar para concurso público logo após o início da pandemia, acho que no meio de 2020, pro final, mais para o final, por conta, né, que eu fui demitido do meu emprego que eu estava por conta da pandemia, emprego esse que depois eu fui chamado de volta, mas foi uma loucura interna que eu só minha avó sabia. Não conta para ninguém, me chamaram de novo, mas eu não vou ficar para estudar para concurso. Não sabia se ia dar certo, mas foi basicamente assim que começou esse estudo para concurso. Desde a época que eu me formei, eu sempre tive a área fiscal na minha mente, porque como eu era contador privado, na verdade eu sou, então eu sempre estava resolvendo os problemas dos clientes na Cepaz, na prefeitura, até mesmo na Receita Federal. Então eu sempre tive uma afinidadezinha, conheci os auditores aqui da Cepaz da Paraíba e sempre estava por ali. Fiz, caramba, esse trabalho é massa. Então eu quero um dia chegar lá. E aí descobri, né, que para chegar lá precisava de concurso público, fui ver as matérias que caíam, mas assim, o meu início de estudo para concurso público realmente só se deu no final de 2020. Da 2020. E aí, como foi esse começo? Você cometeu algum erro? Eu gosto de já começar na ferida, assim. Qual erro você acha que você cometeu ao começar? Porque normalmente a gente começa estudando bem errado, né? E aí vai desandando, desandando, mas uma hora a gente acerta. Então, acho que o maior erro que eu comecei a estudar foi querer entender as matérias. A aula que eu estava estudando ali, tudo, naquele momento. Nossa, eu me lembro uma vez que eu estava estudando, acho que era a parte de matemática financeira, já para o finalzinho, análise de investimento, aquelas coisas payback e tal. Eu não entendia porque eu tinha visto na faculdade há muito tempo e eu queria entender aquilo. Simples assim, eu achei que a minha prova para auditor fiscal ia cair sem questões de análise de investimentos, porque era aquela minha vida. Então, acho que eu perdi muito tempo nisso, tentando ser expert num assunto ali, que muito um recorte pequeno de toda a ementa daquela disciplina e de inúmeros outros que tinham. Então, assim, eu acho que foi uma perda de tempo grande, assim, que eu cometi. Eu acho que um erro grande no início da jornada, creio que tenha sido isso. Nossa, isso é super comum. A gente, às vezes, eu acho que acontece mais com matéria de exatas. É a sensação que eu tenho, assim. Às vezes um raciocínio lógico, uma matemática financeira, uma estatística, e a gente fica tipo, não é possível que eu não vou entender. E aí vai insistindo, insistindo, quando vê, gastou um tempão numa coisa que gostou, né? É uma parcela pequena daquilo que você realmente precisa dominar. Isso é super comum. Então, realmente, para concurso, a gente tem que ter uma preparação mais holística, assim, né? Eu quero saber meio que um pouco de tudo na medida certa, né? Mas, assim, se isso aqui não tá dando, peraí, não vou gastar todo o meu tempo nesse ponto específico, né? É super comum. E conta pra gente um pouquinho, então, como foi essa sua rotina? Você começou no final de 2020, você falou. Quando foi a primeira prova que você prestou? Então, eu acho que eu fui um pouco meio malucão, assim. Eu comecei a estudar, acho que no final de 2020, mas não necessariamente em dezembro, creio eu, outubro. E aí saiu o edital do ISS Aracaju, aquele edital maravilhoso que todo mundo queria fazer, porque era uma prova que estava saindo na pandemia. A última prova tinha sido em 2019, não, na verdade foi Cefaz DE, começo de 2020, né? Antes um pouquinho da pandemia ali. Também saiu Cefaz Alagoas, mas eu não estudava para essas provas, eu não estudava para concurso. Resolvi fazer essa prova com 2 meses de estudo. Eu não recomendo. Você leva uma surra que você sai da sala desnorteado. Mas foi bom, porque, na verdade, o que é que aconteceu? Eu dei um gás no meu estudo, porque, não, vamos dar uma acelerada no prédio, nas matérias básicas aqui do prédio e tal, mas acabou que essa prova não aconteceu. Essa prova a gente foi até Aracaju, todo mundo já estava lá, e no Nossa, sábado à mesmo. foi essa fatídica prova que no sábado à tarde, a prova era no domingo pela manhã e domingo à tarde também, eles anularam essa prova. Anularam não, suspenderam, né? Suspenderam. Aí, assim, a gente curtiu Aracaju, segunda voltou. E vida seguiu. Essa prova só veio ocorrer em outubro de 2021, né? Então, teve aí, assim, foi praticamente essa primeira prova que eu fiz. Mesmo que não tenha sido pra valer. Acho que a prova que eu fiz pra valer mesmo foi Cefaz Alagoas, em outubro de 2021. Acho que foi a primeira, assim, que eu estudei mesmo, que eu já tinha terminado as básicas de legislação
tributária do Estado, toda a parte do PVA e TCMD, aquela parte de legislação estadual, mas acho que basicamente foi essa a primeira prova. E como que foi o seu desempenho nessa primeira? No Aracaju? Então, como ela ficou para depois, eu me beneficiei, porque ela ocorreu praticamente um ano depois. Então, eu me saí relativamente bem, mas não tão bem a ponto de segurar ali em lista e tal. Assim, eu sempre tive um pé no chão em relação a... Eu tenho que ir para uma prova, pronto. Como eu fui para essa para Aracaju, em dezembro, eu não poderia ir para essa prova com a mentalidade que eu ia ser aprovado. Porque, assim, não ia dar. Era óbvio que não ia dar. Mas eu queria ver se eu me saía bem no que eu já estava sabendo. E o resultado foi benéfico. Eu fui bem em direito administrativo, fui bem em português, fui bem em direito tributário, fui bem em auditoria. Mas assim, por exemplo, eu me lembro que essa prova de contabilidade, o Sebrasp pegou muito pesado em contabilidade. Eu sou contador, me dei mal nessa prova. Então, eu precisava ver essa parte mais. Foi uma prova muito voltada à teoria dos CPCs e tal. O Sebrasp gosta muito de fazer isso, prova de múltipla escolha. Então, eu não tinha essa maturidade. Outros alunos gostaram, saíram. Ah, a prova foi bacana. Como é que foi bacana? Porque na minha cabeça era só conta. Então, acho que a galera já estava muito calibrada com essa parte de CPC, o estilo da banca que eu não tinha. Eu era cru ali. Então, acho que... Mas foi muito... Eu acho que toda a prova teve um aprendizado para mim. E você faz Alagoas, que foi um pouquinho antes, né? Eu fui antes, eu fui um pouquinho depois, eu não me lembro, mas foi tipo assim, 15 dias. Por ali no bolo. Foi 15 dias. As duas foram em outubro, essa eu me recordo. E era Sebrasp também, só que a Alagoas era certo e errado. Nossa, é um estilo de prova que até hoje não me favorece. Eu confesso que, assim, é um calo meu. Mas é estilo, eu acho que dá pra lapidar isso aí. Essa prova de Alagoas foi interessante porque eu estudei muito. Foi o primeiro pós-edital que eu entrei de cabeça mesmo. Aquela pós-edital meio insano, que a coluna fica doendo na cadeira. Você já passou por isso. E você não quer parar de estudar, porque, né, aquela coisa vai ser a prova da sua vida, pertinho aqui de casa. Mas não me quiseram lá. O que atrapalhou, na verdade, em Alagoas, que também foi um erro meu, foi eu depositar a minha vida naquela prova. E aquilo ali custou tudo para mim. Porque eu entrei na sala de aula, eu mal sabia do meu nome e data de nascimento. E eu tava Cara, indo isso bem. pega muito. Eu até gravei um vídeo aqui questões. no canal sobre isso, não, essa não é a prova da sua vida. Tipo, haverá outras oportunidades, né? E quando a gente deposita, igual você falou, a minha vida nessa prova, o desempenho não costuma ir tão bem, assim, você tem que ter um autocontrole muito forte, né? Que é difícil de ter também. Porque o nervosismo aumenta tanto na pré-prova, né? Na preparação em si, como no dia da prova também. Isso acaba que atrapalha bastante, né? Na verdade, assim, essa prova foi triste porque ela chegou a ser triste para mim, porque foi a primeira prova que, assim, eu desabei mesmo, de cansaço emocional, psicológico, que eu não fui bem mesmo na prova. Então, foi como se eu pensava, isso não é para mim, porque eu estudei tanto, eu fiz um pós tão na minha mente, tão bem, e eu fui tão mal, eu quero entender o que eu errei, né? Então, assim, aonde eu errei, eu sabia a legislação estadual, sabe, de trás para frente, na prova parecia que eu não sabia de nada. Então, assim, e não estava uma prova, nessa parte de legislação, não estava tão difícil. E aí eu fui procurando entender um pouco aonde eu estava errando, o que é que me levou a ir tão mal nessa prova, porque foi uma prova que, mesmo que eu tivesse pouco tempo de área fiscal ali, eu me dediquei para essa prova, então era para eu ter ido bem, pelo menos nas matérias básicas, e eu também não fui. Então, assim, foi um sentimento de derrota mesmo essa prova, porque eu achei que seria a minha última prova e infelizmente não foi. E depois de ver os seus erros e tudo mais, como que você fez para retomar os estudos depois de uma reprovação? Porque, igual você falou assim, você pensou, isso não é para mim. Mas esse pensamento muitas vezes faz os concurseiros desistirem, né? Como que você fez para você não desistir depois de uma reprovação, assim, e continuar firme, assim, correndo atrás? Eu acho que eu sempre, depois das provas, todas as provas que eu fiz, todas a área fiscal que eu fiz até hoje, eu acho que eu tirava uma semana de luto, né? Meu momento de não pensar. Então, para a mente faltar, principalmente se eu tivesse dado muita carga no pós-edital, eu estaria muito cansado, então eu preferia tirar só uma semana. Na outra segunda eu já voltava. Geralmente eu voltava de viagem na segunda, de tarde, de noite, e aí eu tirava terça, quarta até o domingo.
né, Uhum. descansando, mas assim, era esse momento que eu tinha comigo, de me recuperar, né? Eu acho que no mundo dos concursos públicos, se você não tiver resiliência, você não vai para frente. Eu acho que tem que ser, tem que ser uma característica nata sua, e você juntar o caco mesmo ali, sabe, mesmo triste por aquela reprovação, e você voltar, mesmo triste, porque depois vai ter que engrenar de novo, às vezes, e a vida não para. Sim. Pode sair um edital que você queira daqui a pouco, então, assim, você precisa rever o que você errou, porque não dá para ir para a prova com os mesmos erros. Ah, se eu errei direitos fundamentais, tá? Você tá ruim, então, nesse assunto. Você não pode ir para outra prova com esse defeito, porque se cair de novo, você vai errar de novo. Então, eu acho que tem que ter esse senso, tem que ser meio frio também nessa hora de analisar, Uhum. poxa, o que é que eu errei? Não posso errar. Isso aqui foi por falta de estudo, foi por falta de revisão, foi porque eu não vi. É uma questão Uhum. muito absurda que a banca cobrou, que eu saberia, mas o estilo da questão foi difícil, então acho que tem que ter essa noção, para você não errar mais. Dentro dessa uma semana, obviamente, você fazer o que você gosta mesmo, esquecer a prova, acabou, você foi reprovado, tem que ser assim mesmo. Eu sempre fui assim comigo, meio frio, ó, passou essa prova, você reprovou, não vai ter outra agora no momento, então Uhum. segue a vida. Entendi. Então é meio que te dá um tempo para sentir, né? Eu acho isso importante também, porque você emendar um estudo, uma frustração, às vezes de ter ido mal na prova, ou de ter saído um resultado de uma reprovação e tal, e tipo, vou estudar hoje mesmo agora, mesmo com essa notícia, cara, igual eu falo, não tem robô estudando para concurso, né? A gente precisa estar com a cabeça no lugar. Então, realmente, esse tempinho, assim, para você, igual você fala, é um luto mesmo, né? Você viver aquela perda e depois continuar firme. Realmente, eu acho que resiliência em concurso é pré-requisito mesmo de sucesso, assim, você precisa insistir. Sim, sei lá, que uns 90% dos aprovados que eu entrevisto aqui passaram por uma ou mais reprovações, né? Então, assim, chega a fazer parte do processo mesmo. E aí, continua pra gente, contando, assim, o que veio depois disso. Foi difícil porque eu quis desistir. Eu quis Uhum. desistir porque eu achei que não era para mim, né? Eu já tinha feito também um pouquinho antes de Alagoas e de Aracaju. Eu fiz 3 provas em 2021. Foi primeiro Uhum. Cefaz Ceará, que essa eu não vi nem a cor, foi uma prova gigantesca, mas eu fui até o fim e foi muito bacana, porque essa prova foi a primeira que eu estudei para discursiva e mesmo não tendo nem nota para ir para ter correção discursiva, eu acertei todo o tema. Então foi bacana, porque quando o Sebrasp divulgou o espelho e eu olhei o meu, era praticamente o mesmo. Caramba, se eu tivesse Uhum. ido, tinha ido bem aqui. Mas, né, então, eu fiz essas 3 provas, Ceará, aí houve Aracaju, não fui bem também, e houve Alagoas, que foi aqui de fato eu estudei mesmo. Uhum. Então, eu terminei 2021 meio assim, meio no limbo ali, isso não é para você, acho melhor você voltar lá para sua empresa, aquela coisa toda. Mas eu sempre Nesse um tive ano você estava focado nos estudos, você parou com o trabalho mesmo, né? totalmente. E é Uhum. uma das coisas assim que eu não me arrependo. Eu precisava desse tempo Uhum. para dar esse gás no estudo. Eu vivi em Sim, função do estudo e assim, era um trabalho, era religiosidade para mim. sim. Assim, sempre eu me encarei com muita seriedade esse estudo. Eu Uhum. estava em casa, mas era assim, eu me acordava às 5:30 da manhã, começava a estudar umas 6, e obviamente, horas líquidas ali, umas 5, 6 horas, era meu pré-edital, mais ou menos. Uhum. Então, sempre foi meio assim, eu sempre fui muito regrado com isso, Tá. mas eu sabia que no longo prazo essa conta ia chegar. E aí, como que você fez para retomar, então, as energias? Em 2022 você voltou aos estudos? Então, 2022, eu confesso que foi um ano para mim assim que eu passei por diversos problemas em relação a essa conta que chegou, né? Uhum. Dessa questão psicológica, eu cheguei a adoecer fisicamente mesmo, era uma doença atrás da outra, porque eu não estava legal, eu só fazia estudar, e isso não é bom para mim. Acho que Não. tem muita gente que acha que mas não é. E como eu falei, eu sempre fui radical demais. Eu abdiquei de saída de família, saída com os amigos, de me divertir, final de semana, sair com a família, tudo que você imaginar. Uhum. Durante esse um ano, um pouco mais de um ano inteiro, de 2020 até final de 2021. Então, a conta chegou. Eu esgotei mentalmente, esgotei mesmo. Tava doente, minhas taxas baixaram, tudo. Não saí de casa para praticamente nada. Uhum. Engraçado, Engordei, eu fiquei entrevistei, sedentário. uhum. Eu entrevistei o Albert recentemente e ele contou algo bem parecido, assim, ele também estava por conta dos estudos e chegou num momento que ele
teve essa estafa mental, assim mesmo, de não conseguir mais focar, não conseguir desempenhar, não conseguir mais ir bem na prova, de tanto que ele também levou os estudos de forma radical por muito tempo, né? Então, realmente, eu acho que essa questão do equilíbrio, às vezes parece um negócio muito clichê, tem que equilibrar e tal, mas, tipo, de novo, não tem robô estudando pra concurso, então, eu gosto de falar, uma hora a conta chega, né? Você vai focando, 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 uma hora você vai ficando minguado, né? E o corpo reclama também. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, de alguém que estuda o dia inteiro por prazer, por um assunto que interessa, para um desenvolvimento pessoal. É diferente de você estudar com a pressão de uma prova que está chegando, com a incerteza de que se você vai conseguir ser aprovado ou não. Então tem toda essa carga emocional que eu acho que torna isso tudo muito mais pesado. E por isso que eu acho que, às vezes, quem está de fora não entende tanto essa dor que a gente passa, né? Assim, de, que bobagem, é só sentar e estudar, sabe aquela coisa que às vezes a gente escuta? Eu acho que vem um pouco dessa falta de entendimento, que realmente a carga emocional é muito mal, não é só estudar, sabe? É todo aquele resto que a gente tem que levar ali. E aí você foi se cuidando nesse ano, e como foi a retomada? Em 2022 eu iniciei tratamento com psicólogo, precisei mesmo, Ótimo. reconheci que não estava legal, Uhum. e voltei. É um misto de peso que você sente, sabe? Porque você tá só em casa, eu me senti um peso para minha família, apesar de eles terem concordado, assim, mas aí, sabe, você fica com aquilo. Eu via meus amigos conquistando as coisas, construindo a família, comprando carro, apartamento, viajando, e eu ali, parado entre aspas, né? Não ia para canto nenhum, então isso fazia parte dessa conta que tinha chegado também. Então, 2022 eu tirei muito para mim, assim, para voltar. Tanto é que, assim, eu nem falo muito que 2022 foi um ano de estudo, eu prefiro nem considerar, porque no pós de Alagoas eu estudei 510 horas. Nossa. Em 2022, de janeiro a dezembro, eu estudei 390 e poucas horas, o ano inteiro. Então, assim, foi um ano praticamente nulo para mim. E foi ruim também eu ter esse tempo, apesar de que ele foi necessário, porque isso atrasou ainda mais a minha trajetória nos estudos. Porque foi um ano perdido. Então, houve Bahia, eu acho, você faz Bahia, mas assim, 2022 foi um ano muito bom para concurso, porque começou a voltar os concursos, CGU, TCU, Receita Federal, né? Já tinha os anúncios que ia sair, a prova foi, acho que no começo do 2023, teve Cefaz Minas, que foi um concurso muito grande também, uma baita oportunidade aí com muitas vagas, e eu perdi todas elas. Eu não cheguei nem a fazer as provas, por conta dessa carga que pesou em mim. Esse peso. Então, eu sempre, quando alguém está conversando comigo de concurso, eu tenho um Instagram também, né? Tento dar uma Qual que é? Fala pra gente. É @estudaantônio. É aquele que você me manda mensagem. Estuda. Mandei. Tudo. Tudo eu vou junto. te mandar depois. Estuda Tudo Antônio. junto. Estuda Antônio. Ótimo. Isso. Eu vou colocar na descrição. E aí, depois eu consigo. teve algumas pessoas que às vezes tá começando a estudar. Gente, eu não sou parâmetro, não. Mas aí o pessoal vem falar comigo pedindo algumas dicas, né? E eu sempre falo desse equilíbrio. Não pisa fundo, vai devagar, porque área fiscal, carreira jurídica, sabe? Essas áreas assim, procuradoria, delegado, são carreiras bem complexas. Em relação à concorrência, a nível de prova, nível de concorrência também. Então, eu acho Número que... de matérias, né? Às vezes a gente não pensa nisso. Poxa, às vezes você tem que aprender 18 disciplinas, tipo assim, isso leva tempo, não é muito. Do dia pra noite que você domina tanta coisa, né? E aí eu acho que é melhor ir fazendo a base, montando, vai com as expectativas ali contidas, porque se você pisar de uma vez, eu vou estudar feito um maluco, pode dar bom, pode. Conheço gente que deu bom, passou rápido, mas assim, a conta chegou depois ou não passou, porque ficou estafado ali, parado. E eu acho que tem que ter a dosagem. Obviamente você tem que levar o estudo de forma séria, isso aí não tem para onde fugir, principalmente nessas carreiras mais complexas. Se você não for profissional, concurseiro profissional, acho que não vai dar bom, não. Então, eu acho que... Mas, assim, você precisa, de fato, ter ali, ser conciso no que você está fazendo, para evitar um cansaço mental, realmente você não querer sentar à mesa mais, porque você não aguenta mais olhar a tela, não aguenta nem ler mais uma questão. Então, isso precisa ser trabalhado em você, se você realmente, como não foi meu caso, eu não conseguia fazer isso sozinho, então eu procurei ajuda profissional, porque eu vi que, assim, eu precisava, eu não tinha alcançado nenhum objetivo,
eu não queria desistir, em TI eu precisava voltar. Então eu precisava achar algum jeito de continuar, de encontrar as forças novamente, de recarregar as baterias mesmo, né? E voltar a estudar, porque eu não tinha completado o meu objetivo. Então, basicamente, 2022 foi toda essa questão, né? De aperfeiçoamento da mente e tudo mais, porque não sei se é muito comum nos concurseiros, mas eu precisei desse tempo, de fato, para voltar aos trilhos, porque eu queria continuar, mas não estava conseguindo, então foi necessário para mim, sim. Eu, pelas conversas que eu tenho tido com outros concurseiros que passaram pela mesma experiência, cada vez mais me parece quase um tipo de burnout, assim, né, que o concurseiro tem, que é algo muito relacionado à atividade, você fica meio como um bloqueio de fazer aquilo, né, então é uma coisa muito, sei lá, muito pesado mesmo. E é legal você mencionar essa questão da ajuda profissional, outros entrevistados também já me falaram a mesma coisa, eu fui fazer terapia, precisei tomar remédio, alguns deles, são tudo, depende, mas eu acho também que a gente tem que buscar ajuda sempre que a gente notar que tá precisando. E hoje em dia eu sinto que muita gente às vezes espera chegar num nível que é quase um ponto de não retorno, assim, a pessoa já tá tão mal que fica muito mais difícil. Então, assim, notou que tem alguma coisa diferente, que você não tá com aquela luz nos olhos mais e tal, cara, procura ajuda desde, assim, quanto antes, né? E conta pra gente, então, Antônio, quando foi a sua próxima prova, qual que foi e como foi a experiência? Então, eu acho que um erro meu, que você tinha até perguntado, que eu lembrei agora, assim, um erro na minha preparação, até 2023, mais ou menos, foi não fazer provas para contador. Eu sempre encarei a área fiscal como uma luz no fim do túnel e essa luz ela não chegava. Mas não era porque eu era despreparado, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito inteligente fora da curva. Eu era esforçado. Tudo que eu consegui até hoje foi através do meu esforço em relação às horas que eu depositei estudando aquilo, de fato. Mas eu não sou uma pessoa assim que lê uma coisa pela primeira vez pega. Não sou. Eu tenho uma certa dificuldade, como todos têm. Então, assim, eu via a área fiscal como um fim. E eu não olhava mais para nada. Só que, às vezes, as pessoas, uns amigos meus falavam, cara, você contador, tem tanto do concurso, hoje em dia pega uma prefeitura daqui de uma cidade aí perto de você, paga um saláriozinho até legal, assim. Tipo, não é um salário de auditor hoje, pelo amor de Deus, mas, tipo, você tá sem renda em casa, como você tá se sentindo meio inútil, era o que eu sentia, era essa a verdade. Então, assim, vai que te faça bem. Eu falo, não, mas aí eu perco tempo e tal. Só que eu nunca tinha aberto o edital para contador público, de nada, de nenhum órgão. E a diferença, basicamente, ali das matérias básicas que tá na fiscal é contabilidade pública, AFO e finanças, economia ali tal. Isso cai para fisco, em alguns. Não é comum, mas cai. Então, eu já tinha AFO, desde o ISS Aracaju, e tinha economia. Então, só falta contabilidade pública. E eu só tinha visto na minha faculdade. Né? Nunca mais tinha visto. E aí, incluí essa matéria no meu ciclo. Até hoje ela existe, não tá mais. Mas, assim, foi extremamente importante para mim, porque 2023 foi um ano de mudança de chave em relação aos estudos. Eu saí daquele limbo porque eu não, às vezes tinha provas que eu não fazia ou porque eu não tinha condições de viajar, as provas da área fiscal não eram mais por aqui. Então, eu sempre estava ali tentando juntar uma grana, porque é custoso, muito custoso. Começa já na inscrição, né? Aí tem a questão de hotel e tal. Então, assim, eu abri um pouco o meu Instagram também, conheci pessoas maravilhosas. Entrei para a salinha de Discord também, que eu estava me sentindo muito só. Então, eu acho que vale muito a pena. Qual seja essa linha que você estuda, eu acho que vale muito a pena esse estudo, porque você vê que tem um bocado de gente sofrendo que nem você. Cara, eu acho muito bom, tipo, na biblioteca da Lu, que é a minha salinha lá no Discord, né? Cara, qualquer horário que você entre, então, tipo, nossa, sou um concurseiro madrugador, e entra às 5 horas da manhã. E aí, em casa, sozinho, você pensa, putz, tá todo mundo dormindo, tá todo mundo descansando, e eu tô aqui sofrendo sozinho. Quando você entra lá, você vai ver que tem outras pessoas que estão justamente fazendo essa mesma coisa, lutando pelo mesmo sonho, sofrendo igual, e aí parece que um pega na mão do outro e, tipo, vamos juntos, sabe? Então, tipo, dá esse up, né? Inclusive, quem quiser conhecer a Biblioteca da Lu, vou até deixar na descrição do vídeo aqui, né? O link é gratuito, você entra e participa e tal, realmente. Sempre tem gente e não precisa ser sozinho. Eu lembro que eu me sentia muito sozinho também, estudando. Igual. E ainda mais sendo engenheira, colegas meus não faziam concurso, né? Não é como no direito, que muita gente às vezes vai fazer, aí você pode trocar figurinha com um amigo. Tipo, na engenharia não tinha, né? É verdade, e assim, 2023 para mim foi um ano de mudança porque eu conheci as salinhas, comecei a fazer concursos para contador. Não, vou fazer para minha área, por que não? Principalmente por aqui, pela região, tem muitos. Essas provas federais, né? Eu fiz agora recentemente em Brapa também, tá para sair o resultado.
fiz a Agência Nacional da Mineração, até que fui bem lá, foi prova certa e errada, foi uma coisa assim, eu tô até na lista lá, já saiu o resultado final, mas eu tô ali no CR também, então assim, eu acho que vale muito a pena, o concurseiro ele faz prova, e como 2023 já tinha passado um tempo que eu já tava com toda a minha base formada, acho que eu pensei assim, não, agora eu vou engrenar. Eu vou engrenar para a área fiscal no máximo que eu puder. E eu vou também, né, focar nessas áreas contador, porque a minha formação é muito boa para concurso público. Essa coisa do CAD, né, administrador, economista e tal. Sim. Então, vale muito a pena. Quem for aí dessa área CAD, eu acho que todo concurso de prefeitura pequena abre vaga para essas coisas. Então, se você não tem renda, acha que talvez não te atrapalhe, alguma coisa do tipo, e eu acho que super vale a pena, inclusive para treinar a prova mesmo, porque um dos benefícios que eu senti foi essa questão de sala de aula. Eu não chego nervoso. Eu vou parecendo que eu tô indo na praia. Fica mais familiar, né, o processo todo. Justamente. Então, assim, é algo muito bacana para mim, porque eu fico bem relaxado, aquela coisa. Eu sempre fiquei meio nervoso, assim, eu não ficava nervoso em véspera. Conheço amigos meus que se tremem todo na véspera. Eu sempre fiquei nervoso, assim, naquele momento de eu entrar, não pegar mais no celular e ficar esperando a prova cair na minha mesa. Era aquele momento meu ali, nervosismo. Dá aquele frio na barriga, né? É para se abrir a para mão. ver. Exatamente. Então, assim, era essa questão, né? Desse nervosismo que faz parte também, para não acontecer o que aconteceu comigo em Alagoas, desse nervosismo todo. Eu acho que. E também ir para a prova, assim, você deu o seu melhor, bom, bacana, mas aquela não é a sua prova, da sua vida. Pode dar bom? A gente torce para isso, a gente fez nosso trabalho para que aquilo dê certo. Mas se não der, tem outras, então acho que tem que estar com a mente, você tem que ser meio frio nessa hora, assim, meio calculista mesmo, que se você for deixar levar pelas emoções, meu estado, vai ser a prova da minha vida, aqui eu quero passar, quero morar nessa cidade. Se você passar, show de bola. Se você não passar, a queda é maior. Sempre preferi, depois de Alagoas, ficar mais contido, assim. E 2023 foi um ano bacana para mim, porque teve a prova do ISS Fortaleza, foi uma prova que eu resolvi estudar bastante para essa prova, e acho que foi a prova que eu mais sofri no Paz Edital. Essa foi, sem dúvida nenhuma, quase assim, Alagoas, sabe? Porque eu estudei muito para essa prova. Essa eu achei que era a prova da minha vida. Porque eu já tinha ido para Safari Ceará em 2021, não tinha nada bom. E não, vou para Fortaleza, novamente, em 2023. E foi nessa prova, após essa prova, que eu vi que meu desempenho não foi bom. Foi melhor do que Alagoas, mas assim, não foi bom. Eu resolvi voltar a trabalhar, porque eu não tava. Eu vi que eu ia cair no buraco novamente, assim, de entrar naquele limbo que eu entrei, e aquilo foi me dando um desespero. Eu tive uma crise de pânico mesmo. Conversei com a minha mãe. Você já pensou? Assim, hoje eu entendo o que ela quis dizer. Na época eu achei que ela não quisesse que eu continuasse a estudar, mas na mente dela, acho que ela estava mais preocupada em relação a que você não está bem mentalmente. Você precisa procurar alguma coisa que você faça que você se sinta útil, que você se sinta assim, que a vida não é só concurso público. Porque até então, eu estava só estudando para concurso, em casa. E da mesma forma, eu vendo assim, sabe, o Instagram nessas horas não ajuda, não, porque você fica vendo a vida passando, as pessoas conquistando e você ali. Então, se você não tiver com a mente bem blindadinha, para você rodar é rápido. E eu rodei, porque depois dessa prova de Fortaleza, de fato, eu bati o martelo. Eu não consigo mais estudar para prova. Esse negócio de área fiscal, de estudo para concurso, não é para mim. É uma coisa que está num patamar. E eu até pensei assim, não fique triste, Antônio, pensando comigo, porque você é capaz, mas não para isso. Aí, aquilo foi passando. Minha mãe é contadora, eu sempre trabalhei com ela, antes de trabalhar na empresa que eu fui demitido. Ela tem um escritório de contabilidade. Perguntei se ela precisava de alguém lá, meio período, até para eu ter uma rendinha ali, sei lá, para comprar alguma coisa para mim, porque eu não estava tendo renda nenhuma. Então, ela disse que tinha, ela me acolheu, sou muito grata a isso. E desde 2023 até hoje, eu trabalho lá com ela, graças a Deus, assim. Agora eu vou tomar posse do Estado. Não, vai ficar muito bom. Agora e sim. Assim, então, agora minhas preocupações vão ser outras, mas assim,
2023 foi essa chave para mim. Foi Fortaleza, com certeza, porque eu voltei a trabalhar, eu precisava, foi muito bom para mim, porque quando eu voltei, tinha todo o pessoal da equipe, né, de colaboradores do escritório, eu conversava, eu ria, eu via as pessoas, porque literalmente eu estava em casa privada, porque eu só fazia estudar, não tinha ninguém no meu quarto, era só eu e o site de questões lá e a plataforma, acabou, era só isso. Então foi muito bacana essa virada de chave. Eu vejo algumas entrevistas com aprovados seus que às vezes faz isso, tipo, vai procurar alguma coisa, não assim, não desistir do concurso, porque eu não desisti, apesar de eu ter passado, ainda eu estudo para área fiscal, até chegar lá, mas assim, com certeza dá um gás, porque na minha mente, eu sempre ia fazer a prova assim, eu espero que pelo menos eu figure na lista do CR, para eu ver meu nome na lista, para eu achar que, tipo, você tá no caminho certo, é por aí. E quando eu não via, eu ficava muito mal, porque, caramba, eu tô estudando tanto, faz 2023, já fazia, tirando ali um pedaço de 2022, uns 2 anos e meio, quase 3 anos que eu tava estudando, e eu não via resultado, eu fiz, isso não é pra mim, não é. Eu acho que eu tô pensando, tô sonhando muito além, e graças a Deus eu não parei, porque aí que acontece, né, toda pessoal que estuda para concurso desiste, porque acha que não é capaz, tem muita derrota, né, não se vê nesse meio. A vida pode mudar, acontece mesmo dela ir para outro rumo, mas eu sempre tive a certeza, faça chuva, faça sol, eu vou até o fim, eu vou até o fim aqui. Então, assim, eu sempre fui meio, assim, crente em Deus nessa questão desses meus objetivos, eu sempre conversava, algumas pessoas não são, mas no meu caso eu sou até hoje, então, sempre pensei assim, se eu estou nesse lugar aqui hoje, sofrendo, né, triste comigo mesmo, porque eu me senti incapaz, e outras coisas não apareceram, porque eu preciso continuar nesse caminho, senão a vida já me teria colocado para outro. E assim, foi muito bom, graças a Deus que eu não desisti, porque a vitória estava chegando no ano de 2024. E quando veio a sua primeira aprovação? Qual que foi? Então, em 2024 eu fiz algumas provas de prefeitura do interior. Eu fiquei dentro das vagas, mas concurso do interior, principalmente alguns assim no estado aqui da Paraíba, às vezes não chama, só chama um, então ficava ali no CR, às vezes era só CR. Então, assim, como fui conseguindo algumas aprovações menos expressivas, e aí veio o CAGEPA. O CAGEPA foi o primeiro concurso que foi em setembro do ano passado. Foi o primeiro concurso assim que eu fiz, deu bom. Foi Sebrasp, foi múltipla escolha, então era uma banca grande, eu já estava acostumada com a banca, essa eu vou. E aí eu estudei, fiz um pouco ali a base do que precisava na legislação e tal, do órgão, geralmente caixa, era a única coisa que eu fazia. Pegava no sistema de questões ali algumas questões inéditas e ia fazer. E basicamente eu olhava o edital, aí sei lá, caiu uma lei da acesso à informação. Era uma lei que eu sabia, um exemplo assim, que eu não era tão bom. Aí eu fazia umas 30 questõezinhas ali. Fazia isso no sábado mesmo, porque eu sempre estava estudando ali para a área fiscal, então aquilo era uma revisão constante. Ia fazer a prova, bem despretensioso. Eu me lembro que essa prova eu nem queria fazer. Foi uma prova de manhã, tava chovendo muito, acho que eu vou ficar dormindo. Mas aí, né, essa prova e a do estado, que foi a que eu passei, da PB Saúde também, né, eu não queria fazer essa prova, por preguiça mesmo. Gente, não façam isso. Não deixem de fazer prova por preguiça, Não. porque está chovendo. Não deixem. E aí eu fui fazer, eu acho que foi muito bom, porque eu fui sem pressão nenhuma, eu acho que tem muito disso. Fui à prova, aí fui logo para a prova, para os conhecimentos específicos, nossa, foi dando uma alegria, a prova parecia que era para mim, e eu fui fazendo as questões, das duas uma, ou eu tô errando tudo, ou vai dar muito bom. E assim, e deu bom, eu fiz para mais de 86, 87% nessa prova. Foi bom o resultado. Teve discussível, gabaritei a discussível, foram 2 questões de contabilidade. Então foi muito bacana, assim. A maior nota discursiva do concurso foi a minha. E eu fiquei assim, caramba, aí caiu a ficha. Antônio, você pode, você consegue. Agora que você começou a engrenar, agora vai. E aí a autoestima sobe também, né? Porque você vê que, eu sou capaz. Uma banca grande, uma prova relativamente foi complexa, a prova, que o Sebrae não faz prova tranquila. Então, assim, era um concurso do Estado que tinha muitos inscritos, porque o salário é bacana, a carreira é bacana. Então, achei bom, deu bom. E é engraçado, depois que a gente passa no primeiro concurso, parece que vira uma chave do tipo, olha, tá vendo? Não é impossível. Então continua firme que vai dar. Muito isso. Então, assim, quando eu vi que saiu o resultado, que eu fiquei, e o Sebrae, nossa, ele não divulga a lista em ordem das notas. Te contar, viu? E assim, meu nome começa com A, mas não necessariamente eu poderia ter ido bem. E aí, lá vai aquela agonia de colocar em planilha, nos grupos do WhatsApp, aquela coisa, aquela sensação boa, né? E assim, e quando deu bom, eu fiz, agora vai. E aí que ele me deu um gás para voltar a estudar, assim, com foco mesmo para a área fiscal, que eu fiz, bom, você está conseguindo aqui os seus resultados, mas não esquece que o seu foco final ainda você não chegou. Então,
A prova do estado, ela foi em dezembro. E essa prova foi interessante porque ela foi num domingo à tarde. A prova começava às 15 horas. Eu não queria fazer. Eu me lembro que eu almocei assim e fui dormir. E aí, afinal, quando deu a prova era bem pertinho de casa, quando deu umas 2 horas, eu vou. Aí deu 2 horas, eu fiz, eu acho que eu não vou, não. Aí minha noiva pegou e disse assim: cara, vai, deu bom na cajeta. Pode ser que dê bom nessa TV Saúde aí. Bom, vamos lá, eram 2 vagas só. Eu fiz a prova. Nossa, essa prova eu saí derrotado, porque foi uma prova complexa. Essa foi difícil. Cara, essa prova de contabilidade tá pior do que a prova de contabilidade para auditor fiscal. E eu fazendo a prova pensando, né? Eu xingando a banca. Fiz a prova, a IDECAN, que foi a banca, ela não deixa você sair com caderno. Então, e não deixa sair com gabarito, nada, você sai a cega. E a banca só veio divulgar isso 2 semanas depois, do espelho. Quando eu comecei a corrigir, eu fui acertando praticamente tudo. Essa prova foi mais de 90%. Nossa. Aí começa um outro desespero de achar que tem alguém melhor que você. Eu fui tão pessimista, assim, não recomendo, mas, tipo, eu achei que, tipo, se você foi bom, teve um bocadinho aí que também foi muito melhor que você. Era isso. Então, foi uma aflição. Porque como eu não tinha prova, eu não tinha um gabarito, eu não tinha nada, aí daqui eu só divulga a lista no resultado preliminar, um mês depois, quando saiu o meu nome, em primeiro lugar, eu olhei assim, eu fui conferir o número da minha inscrição, porque eu achei, só pra você ter noção, eu achei que o meu nome era outra pessoa. Tem outro Antônio Oliveira aqui, que fez a mesma prova mesmo. Exatamente. Então, assim, foi um momento de êxtase absurdo, porque aí eu vi que, tipo, caramba, que bom que você não desistiu. Que bom que você não desistiu. Então, assim, e a CGM foi logo em seguida, porque foi agora em janeiro, eu já tinha comprado as passagens e tal. Essa prova foi absurda, porque eu fui muito despretensioso também. Eu fui com um colega meu e a gente não queria fazer essa prova, essa era a verdade. Eu acho que eu vou assim pra prova de auditor também. Eu acho que eu vou assim pra prova de auditor pra ver se tá bom. Mas assim, foi uma prova que ela tinha mínimos. Ela tinha 50% de mínimos por matéria. Era um mínimo bem alto. E no preliminar eu não bati os mínimos. Nossa, eu fiquei triste de verdade. Triste assim, porque eu cheguei tão perto e eu gastei tanto pra ir lá fazer. Mas aí bom, agora o jogo não termina, né? Vamos pedir anulação, alteração de gabarito, o que tiver. E uma das questões passíveis era a legislação do município lá de Fortaleza. E eu pedi, acataram. Eu já tinha existido dessa prova. O resultado saiu 10 horas da noite, no dia do resultado. E quando eu fui olhar, eu voltei pra lista em primeiro lugar. Aí, meu amigo, eu fiquei feliz demais, porque era um misto de sensações. Caramba, agora é só o primeiro. Mas ainda faltava discursiva, né? Então teve aquela apreensão, e aí quando saiu a lista da discursiva, todo mundo, saiu, e botaram no grupo, e eu, caramba, eu tô em primeiro ainda de novo, meu Deus, e eu fiquei em primeiro com uma diferença até, assim, 6 pontos, mais ou menos, 5 pontos, e eu fiquei, caramba, eu consegui. Apesar da CGM, ela ter uma análise de títulos bem fora do padrão, ela cobra, acho que 40, 50 pontos por título, o objetivo era 140, então, assim, é quase a metade da prova, e eu tenho 2 pós, tal, tenho aquelas coisas de títulos que hoje eu acho importante, mas eu não sei como é que vai ficar essa titulação. O resultado ainda não saiu, mas eu espero que eu consiga pelo menos figurar. São 3 vagas para auditor de controle, então o que eu podia fazer, que era objetivo e discussível, eu tô em primeiro, então eu acho que, assim, a sua parte você fez muito bem. Verdade, né? Já mandei os títulos, agora é esperar. Aí depois você dá notícia pra gente como foi. E, Antônio, conta pra gente um pouquinho sobre a sua preparação para essas últimas provas. Que o pessoal tem muita curiosidade, assim, de saber perfis de estudos. Então, por exemplo, que tipo de material você preferia? Se PDF, se videoaula, se você usava a lei seca, se fazia resumo. Dos mapas da Lu também, quero saber como você usava. E até a parte de organização, assim, um pouquinho dos seus estudos também, se você puder compartilhar com a gente. Tá. Na verdade, eu sempre estudei por ciclo de estudos. Eu acho que você comentou. Eu sempre te segui. Essa é a verdade. Nossa, desde 2020. Eu acho que você estava começando, né? Você tinha saído o quê? Você passou na última prova do físico em 18, né? Foi. Isso, Então, você estava começando. Eu ainda sou aluno dos mapas que eram escritos à mão. Nossa Senhora. Impressos. Eu tenho até hoje esses mapas. Impressos. Tem uma pastinha que eu tenho desses mapas. Mas aí você lançou os digitalizados, que eu acho que era o 3.0, 2.0, não me lembro. O 2.0 eu fiz no tablet, na caneta, e aí o 3.0 é a versão atual, que são os mapas digitados,
Isso aí. Aí você lançou a promoção para quem já era aluno, aquela coisa toda. Aí eu fiz, não, vou comprar, porque é digitalizado. E como eu imprimia, eu anotava, sim. puxava, às vezes aquela anotação já não servia mais e ficava uma bagunça, porque Uhum. eu não tinha o tablet ainda, hoje eu tenho, acho que é a melhor aquisição que eu fiz durante meus estudos, mas É muito eu bom, né? sempre, eu sempre utilizei os mapas nessa questão. Eles se encaixavam da seguinte forma: eu estudei pela estratégia, toda a teoria. Você, na época, trabalhava lá no estratégia, eu acho. Sim, E foi tinha em os mapas. 2020. Tinha os mapas lá embaixo. Então, alguns que eu não tinha, eu baixei e imprimia e ia fazendo mesmo ali meus recortes. Eu nunca deixei o mapa cru. O meu Isso, tem que mapa, ele é outro personalizar. mapa em cima do seu mapa. É sempre assim. Porque, às vezes, eu colocava até uma observaçãozinha, assim, completando o que você tinha escrito ali no mapa. Hum. E modificava mesmo. Meu mapa, nosso mapa de TI é uma bagunça assim que só eu entendo, porque você já colocava muita informação no mapa e eu colocava assim o triplo. Então, para mim aquilo era importante, até hoje é. Então, sempre que eu estou estudando banco de dados, eu abro aqui o digitalizado, tá lá o mapa com as minhas anotações e ali no tablet eu consigo apagar alguma coisa, aí consigo escrever outra anotação que, sei lá, apareceu numa questão recente que eu achei importante, que não era mais. Então, assim, eu sempre estudei assim. Eu estudava por ciclos, PDF. Acho que a única matéria que eu estudei por videoaula foi estatística, a inferencial. A descritiva eu consegui Aham. pegar pelo PDF. E eu fiz toda essa base de estudos, sempre intercalando ali as revisões de formativa. Eu nunca gostei Isso. de revisar apenas lendo. Eu achava que eu não rendia. Conheço gente que deu bem, mas eu não desce. Eu sou uma pessoa extremamente assim, meio que desatenta. Eu acho que Aham. estudar pelos mapas era interessante, porque na hora das revisões eu conseguia sair anotando. E às vezes eu até fazia colocava a mão em cima do que você tinha escrito e tentava lembrar. Que geralmente são as Isso, não, setinhas que esse você é o coloca, melhor. né? Esse é o Era melhor meio que método, um é você card, tentar né? lembrar. Uhum. O pessoal falava, Antônio, por que você não usa o Anki? Eu falei, cara, eu tentei me adaptar, mas não consegui. Mas eu vou dar chance a ele. Hoje é meu amigo inseparável, é o Anki, os mapas. Porque assim, quando você chega numa fase dos estudos, você não vê mais teoria. Você praticamente tá sistema de questões, revisão e lapidação. Sistema de questões, revisão, lapidação. É isso. Você esqueceu alguma coisa? Eu gosto muito dos seus mapas também de economia, aqueles esqueminhas. A economia é grego para mim. Mas assim, eu sempre trazia alguns comentários do sistema de questões, colocava nos seus mapas. Eu sempre fui dando o meu toque. Eu acho muito interessante isso, porque além de você ter a revisão ativa, você tá ali meio que trabalhando também, né? Então, Sim. eu sempre gostei dessa parte. E eu fazia essas minhas teorias, acabava as teorias e ia para o set de questões. Eu só voltava no PDF se eu realmente visse que não tinha dado bom em nada da teoria. Mas é um sentimento muito comum do concurseiro, assim. Quando ele sai do PDF, as questões do PDF, elas são muito recortadas ali. O professor coloca de forma proposital para facilitar o teu aprendizado. Mas aí, quando você vai sobre aquele assunto para o sistema de questões, aí você vê que o buraco é bem mais embaixo, né? Que ali a banca pode trazer uma questão que ninguém entende, que é muito comum, né? Ou até mesmo um assunto assim que você acabou de estudar, mas a abordagem dele não é muito legal. Então, eu acho que vale a pena esse tipo de revisão. Eu sempre fiz essas revisões, era o combo, era sistema de questões e os mapas na minha frente. Sempre foi assim. Até hoje, na verdade, eu estudo dessa forma. Eu sempre coloco o sistema de questões de computador e aí vou fazendo, boto o tablet aqui na minha frente como se fosse um livro e vou fazendo ali o que eu preciso. Dependendo da matéria, eu deixo o mapa em stand-by mesmo, né? Porque eu vejo que já está indo bem, a não ser que eu erre alguma questão. Aí eu vejo se tá lá no mapa, porque se não tá, eu coloco. Se tem algum assunto que já tava muito bagunçado, eu apago, aquilo ali não serve mais. E eu vou dando esse toque meu, assim, personalizando, né, na verdade, sobre os mapas. Eu acho muito bacana, acho que tem muita gente até que fala, cara, você tem que construir seu próprio mapa. Meu filho, eu não sei construir mapa. Eu sempre pensei disso, eu não sei. Eu preciso de alguém que me entregue isso. E aí, quando eu vi que você fazia os mapas no início dos estudos, nossa, pra mim foi maravilhoso, porque eu fiz, agora tá perfeito. Aqui é o supra-sumo daquele assunto, e aqui eu vou ver o que eu entendo, o que eu não entendo, o que eu preciso colocar mais, o que eu não preciso. E eu sempre fui estudando assim. Acho que é uma revisão ativa, ajuda muito o aluno, com certeza, porque
primeiro que você não perde tanto tempo ali, e eu também eu tinha medo de, depois do assunto, eu não ter a maturidade de saber, né? Porque eu acho que você estuda as questões para fazer os mapas. Então, assim, eu estudei, eu tinha acabado de sair da teoria, então, tipo assim, bom, se tá aqui no mapa. O mapa é muito interessante, porque uma questão de crédito tributário, que você colocou uma súmulazinha, aí tava um asteriscozinho, aquela coisa toda, uma observação, cai em prova. Aí eu olhei assim, eu nunca fiz uma questão com esse tipo de assunto que ela colocou cai em prova. E aí, depois eu fazendo as questões, eu fiz, caramba, vai aparecendo essa súmula várias vezes. E eu fiz, então é por isso que tá cai em prova, porque ela costuma aparecer. Então, essa malícia, se eu fosse fazer um mapa para mim, eu não colocaria e ficaria muito feio. Normal, não é incomum você achar que precisa num mapa tá tudo que você imagina, né? Então, eu acho que ele ajuda nesse ponto, assim, com certeza, na concisão de informações e, obviamente, né, o mais importante, eu acho que você dá o seu toque ali, eu acho muito interessante, que você sempre está estimulando, né, eu sempre puxo uma setinha da outra setinha que você colocou, então, às vezes a palavra, eu escrevo de uma forma diferente, o jeito que você escreveu, eu mudo as palavras com meu vocabulário e tal. Ai, que bom. Então você disse que você ainda está estudando também agora, pensando na área fiscal, né? Como estão seus planos? Exatamente. Se Deus quiser, vou tomar posse no estado. Já chegou a documentação, aquela coisa toda. Não foi convocado ainda, mas segundo aí a administração, fala que vai chamar. Creio que essa semana, da semana ou outra, assim, não vai passar muito disso. Então, tem a CAGEPA, né? E tem a CGM. CGM ainda está nessa fase de titulação e ainda tem toda a fase de identificação e avaliação psicossocial. Então, é um concurso que ainda leva um tempo. Creio que, assim, para impede e homologar, eu acho que apenas ali para o final do ano, né? Então, vamos ver ainda como é que vai ficar o cenário. Tem a CAGEPA também, né? Mas o Estado, né, porque saúde veio convocar antes da CAGEP, então eu vou escolher. Ai, então, gente, assim, isso é bom, né? tem tanta coisa, né? Vou escolher, assim. É verdade. Mas, assim, meu foco era fiscal continua. Inclusive, essa fase Goiás me espera. Ó, tô Porque torcendo, hein? Inclusive, eu vai fiz dar um vídeo bom aqui nesse pro canal concurso. só da Cefaz Goiás. Depois você dá uma olhada lá que eu pus várias O dicas edital legais. um pouquinho mudou, né? Já saiu o cronograma básico, a administração ela tá bem transparente quanto a isso. Mas assim, tem economia que não teve no outro, né? Infelizmente. Mas assim, foco, vamos entrar no pós-edital e agora vai, né? Mas vai ficar um pouco apertado, acho que a gestão do tempo agora vai ter que ser diferente um pouco, porque você vai, de fato, no escritório eu só ficava meio período, então agora no estado talvez eu fique um pouco mais, porque eu acho que, se eu não me engano, 35 a 40 horas, então vai pesar um pouco mais, eu acho que eu preciso fazer essa gestão de tempo. Mas isso é uma preocupação para o Antônio do futuro, né? Assim, eu queria muito ter esse tipo de preocupação. Nossa, Ai, muito. foi muito legal, adorei conhecer a sua história. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para o concurseiro que está se preparando, que ainda não conseguiu a primeira aprovação, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido lá no início, quando você estava se preparando. Cara, eu acho que, assim, quando você tá na dificuldade, você não consegue enxergar muito a vitória, porque você acha que é meio impossível. Ou porque você acha que você não é capaz, ou porque você acha que aquilo não é para você. Só que eu acho que, como eu comentei no início da entrevista, a palavra resiliência, ela tem que ser forte demais. Assim, acho que qualquer pessoa que me perguntar, eu vou dizer isso, cara, não desista, seja resiliente, porque você vai fazendo as provas, você vai reprovando, vai batendo a cabeça na parede, assim, não vai conseguindo, mas o primeiro passo é você identificar os seus erros. Acho que é extremamente importante, para aquilo não acontecer mais. Identificar por que você está errando, de fato. E o segundo passo, né, assim, é não desistir mesmo, porque eu vejo muita gente comentando, acho que até você em algumas histórias deve ter comentado, todo mundo que eu conheço, assim, que estuda, com afinco, aquele profissional mesmo, ali, você está dando a sua vida, aquele é o futuro. A sua família, você quer ajudar alguém, aquilo depende, e depende de você, é só você. Então, assim, todo mundo que eu conheço que estudou, não desistiu, passa, então eu também vou conseguir. O tempo é diferente, o tempo ali é diferente. Você passou em X tempo, a outra pessoa não. Eu acho que também tem essa questão, é não se comparar, tem muito disso. Às vezes você se compara, fulano passou em 1 ano, eu já tô em 2 e não passei em nada. Vou desistir. Não faz isso. Eu acho que não é bom, não é saudável mentalmente, não é saudável para o concurseiro se comparar. Eu acho que também, assim, foco no objetivo que você quer, muito importante não mudar de área. Eu sempre gostei da área fiscal, estou nela até hoje. Os concursos que eu fiz e que eu obtive aprovação foram correlatos, são da minha área, eu não desviei o foco. Obviamente, ali você passa
né, um final de semana, vendo alguma coisa específica do concurso, para não chegar muito cru em alguma matéria específica, assim, que caia só nele, mas eu acho que não desviar o foco é muito importante, né? Porque a matéria da área fiscal já é absurdamente grande, então não dá mais para você ficar meio que mudando de foco. E, cara, não desiste mesmo. Vai até o fim, vai lapidando os erros, usa os mapas da Lulu, que vai dar muito bom. E, assim, a primeira aprovação, como você falou, parece que engrena, muda você se Uhum. sente, agora eu sou capaz. Você não era antes, mas agora é, sabe? É tipo assim. E aí a tua mentalidade muda, a mente abre um pouco, facilita os estudos. E aí, como você já terminou as básicas e tal, aí você vai só lapidando ali, complementando alguma coisa. Então, identificando esses pontos fracos, eu acho que em revisão infinita, né? Depois que termina a teoria, você fica numa revisão eterna até a aprovação. Então, eu acho que você não desistir, não mudar de área, né, e acreditar que você é capaz, sempre, mesmo nas derrotas, você é capaz, você consegue. As derrotas, ela faz parte do processo. Acho que na vida inteira, principalmente nos concursos, a regra é reprovar. Dificilmente eu Exato. conheço alguém que passou de primeira. Acontece, mas não é comum. Então, assim, não desistir, no final, dá muito certo. E aí você se sente realmente, assim, maravilhado, porque eu acho que os estudos é a melhor forma, assim, uma das melhores formas de vencer na vida, velho. É porque foi você, ali foi seu esforço, horas, sabe, de estudo na mesa, choros e Uhum. tudo, aquele momento de, poxa, bati na trava, aquele momento que você consegue a aprovação, ver seu nome na lista. É uma das sensações mais incríveis, assim, que eu já vi, ver seu nome em um diário oficial, assim, de estado, município, união, o que for. Eu acho que, cara, compensa. E ainda a trajetória continua, né? Mas espero agora já dar outro passo para que o meu nome esteja em um cargo de auditor fiscal futuramente, espero que sim. Mas eu já estou muito feliz em todas as conquistas que eu consegui até agora. Eu acho que prova que eu estou indo no caminho certo. Ai, adorei, adorei. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela dose de motivação. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo precisava ouvir essas palavras hoje. E, mais uma vez, Antônio, obrigada também pela disponibilidade de conversar com a gente, de compartilhar a sua jornada, né, e todos esses altos e baixos, erros e acertos. E parabéns de novo por essas conquistas. Eu vou ficar aqui torcendo por você também nas próximas provas da área fiscal também, tá? Inclusive, quem Obrigado. está assistindo aqui, se você gostou do vídeo, tenho certeza que você gostou, já deixa um like, se inscreva no canal. Em Momento Merchan também, se você quiser conhecer os mapas da Lu, vou deixar a nossa gratuita aqui embaixo para você poder baixar e experimentar. Antônio, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Laura. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.